Olá pessoal, meu nome é Douglas Diniz. Hoje aqui vou estar começando aí com uma série de dicas de Python com características interessantes que eu acho da linguagem, né? Então sempre vou estar fazendo um vídeo ou outro aí, dando dicas aí sobre Python e coisas que eu uso no dia a dia, né? E hoje eu vou falar sobre o modelo de dados do Python, que é basicamente aqueles métodos mágicos. Se você está começando com Python agora, tá vindo de uma outra linguagem, né? E quer aprender Python, você tem que entender como que o Python trabalha com essa questão aí de métodos mágicos, que é algo que é a base do que faz o que a gente chama de código pythônico. Então, por exemplo, se você vê de uma linguagem tipo C++, ou a maioria das linguagens orientadas a objeto, né? Você tem um objeto, vamos supor que esse objeto tem um tamanho. Você quer saber o tamanho do objeto. Geralmente você faz objeto.length ou .size, algo do tipo, né? Em Python você não vai ver isso, você vai ver len objeto. Esse len é uma função do próprio Python ali que você passa um dado e ele tenta retornar o tamanho daquele dado. Len é apenas uma delas, tem várias. Por exemplo, tem str que tenta transformar aquele dado que você passar em string, tem hash que tenta fazer o hash desse objeto, tem várias, né? Esses métodos mágicos servem para fazer com que a sua classe seja meio que incorporada nas construções da linguagem. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro isso, né? E são esses métodos mágicos que vão meio que te fisgar para a linguagem. É o mais legal, assim, que eu acho na linguagem, né? Porque fica bem legal, assim, de trabalhar com a linguagem, criar classes. Esses métodos mágicos você usa para fazer com que a sua classe interaja de forma previsível, né? Então, se você trabalhar com Python por um tempo, você vai ver que as coisas meio que funcionam sempre de forma meio padronizada. E isso é bem legal porque faz ficar prazeroso você ver um código em Python, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu criei uma classe Pixels. Imagina que a gente está criando um jogo, por exemplo, ou uma aplicação que trabalha com imagens, ou o que for, né, que trabalha com pixels ali. Então essa classe pixels mantém ali uma lista de pixels, certo? Então aqui, ó, o primeiro método mágico que a gente vê quando a gente aprende Python é esse init. Tá vendo que tem dois underscores na frente e atrás do init aqui? Esses dois underscores a gente geralmente chama de dunder, que é double unders, né? Então esses métodos mágicos são esses métodos que têm esses dois underscores na frente e no final. E são chamados de métodos dunder, por causa desses dois underscores aí, né? Então aqui eu fiz uma classe pixels, ó, e coloquei alguns métodos mágicos. str, len, add, getItem, bool. O que isso aqui significa, né? Adicionar esses métodos mágicos. Significa que se no meio do código eu tentar fazer alguma coisa, por exemplo, eu quiser tentar pegar o tamanho desse meu objeto pixels. Então aqui embaixo, ó, eu criei aqui duas variáveis chamadas pixels1 e pixels2. Dá um zoom aqui. Criei os dois, pixels1 e pixels2. Aí aqui embaixo, por exemplo, ó, eu tentei imprimir o tamanho do pixels2. Então eu chamei len pixels2. Só que essa função len não sabe nada da minha classe, né? Então como que o Python conseguiria fazer esse código funcionar? Na hora que eu chamo len, passando o pixels2, o Python vai lá na minha classe e verifica. Existe um método mágico chamado len, os dois underscores na frente e no final. Se tiver, aí essa linha aqui, esse len aqui vai retornar o resultado dessa função aqui, len da minha classe que eu criei. Então o que eu fiz aqui? Eu retornei o len dessa pixels aqui, né? E essa str, por exemplo, ela transforma a minha classe em string. Então aqui embaixo, por exemplo, ó, dei um print pixels1. O Python não sabe imprimir a minha classe, né? Porque minha classe pode ter um monte de variáveis ali, ele não vai saber o que fazer, né? Então ele verifica, chamou o print passando esse pixels1. Então essa classe pixels aqui tem um str, se tiver, retorna o resultado dessa str, se não, ele vai retornar lá um valor, um endereço de memória, um ponteiro lá, né? Coisa esquisita, né? Então aqui a gente pode deixar bonitinho, a gente dá um print na classe, a gente pode deixar bonitinho, né? Add, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma classe onde você pode somar uma classe com a outra. Que nem eu fiz aqui, por exemplo, ó, imprimir pixels1 com pixels2 aqui. O que isso aí retornaria? Retornaria uma nova classe, um novo objeto pixels com os pixels ali concatenados, né? Então, na hora que eu tento somar, tem o sinalzinho de mais aqui, ó, o Python vai pensar, opa, esses objetos aqui eu não conheço, não é objetos do próprio Python, né? São classes criadas ali, né? Então eu não sei somar as duas.
Aí ele vai lá procurar, existe um método mágico add? Se tiver, aí ele retorna o resultado desse add. Aí no caso aqui, ó, eu somei as duas listas do objeto atual com esse outro que veio como parâmetro e retorna uma nova instância com a soma, né? E se eu quiser fazer, por exemplo, ó, pixels 1 entre colchetes 2 para acessar um pixel específico dentro dessa classe pixels aí. O Python não sabe acessar internamente a minha classe, né? Então ele vai procurar por essa função aqui getItem. Se tiver, essa função recebe como parâmetro a posição, né? Que é o que está entre colchetes ali, né? Aí eu retorno o elemento na posição da minha lista interna. Aí eu consigo fazer com que o Python entenda essa sintaxe, né? Então quer dizer que a minha classe passou a ser usada nas construções ali do Python, né? Posso usar a sintaxe do Python para acessar a minha classe, os meus objetos ali, né? Por exemplo, for i in pixels. Se eu quiser que o Python faça uma iteração ali na minha classe, item por item ali, né? Ele não sabe o que acessar internamente. Posso ter várias variáveis na minha classe. Como ele sabe o que ele vai iterar ali, né? Então, se eu tiver esse getItem aqui e tiver o len, ele vai saber, ó, o cara tem... Essa classe tem 10, esse objeto tem 10 elementos e eu tenho o getItem aqui. Então eu consigo ir nos 10 pegando cada elemento, né? Então tendo o getItem e o len, eu consigo usar a minha classe num for in. Em outras linguagens, pode ser que não tenha essa possibilidade. Você tem que usar um for normal ali, onde você tem que ir manualmente item por item, ou pode ser algo mais complexo, né? Em Python é muito simples, se você adiciona os métodos mágicos. E por fim aqui, ó, mais um exemplo que eu dei aqui, esse bool aqui, né? Se eu quiser que a minha classe seja um booleano, eu posso colocar aqui o método bool, eu posso fazer algo mais complexo para retornar true ou false, se eu tiver variáveis ali, sei lá, uma estrutura mais complexa. Ou se não tiver essa bool, mas tiver uma len, ele vai usar a len para inferir se é true ou false. Se for tamanho 0 é false, tamanho diferente de 0 é true, né? Se não tiver nem a bool nem a len, aí sempre vai retornar true, né? Porque se o objeto existir, ele vai considerar que o objeto está na memória, então sempre retorna true. Então tem que ficar ciente dessas questões, né? Pode ser que o Python procure por um método mágico, se não encontrar, ele vai tentar usar outro que também ele consiga inferir o resultado. E se não tiver nenhum, aí ele vai retornar um resultado padrão lá da linguagem, né? Então, resumindo, se você está começando o Python, está vindo de uma outra linguagem, foque nessa questão aí dos métodos mágicos. Tenta ver aí quais métodos mágicos existem. Você vai ver que são dezenas, são muitos e muitos métodos mágicos, né, para fazer várias coisas para que as suas classes sejam incorporadas nas construções do Python, né, na sintaxe do Python. Por isso que Python é legal, assim, né, porque se você adicionar esses métodos mágicos, você vai ver que você consegue criar classes e o código fica muito reduzido, porque você passa a usar as construções do Python a seu favor, né? Então isso aqui é a base para o que a gente chama de código pythônico. E se você está começando agora em programação e Python, em algum momento você vai dar de cara com isso aqui, né? Então espero que tenha ajudado em alguma coisa, né? Beleza? Então, se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, né? Continue acompanhando aí mais dicas, né? Sempre vou tentar fazer vídeos novos aí. Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!